Uma entrevista ao vivo é o que nós teremos a partir de agora. Olá, nossos cumprimentos aos associados da ASPA, a todos aqueles que acompanham o portal da ASPA. Estamos, uma vez mais, trazendo o informativo ASPA até vocês. E neste dia, ao lado do vice-presidente da ASPA, Paulo Dimas César, que vai nos auxiliar num bate-papo com o Dr. Rodolfo Telaroli Júnior, médico sanitarista, professor de saúde pública da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, pós-doutor em saúde coletiva. Paulo, nossos agradecimentos por estar aqui nos estúdios da ASPA em Araraquara. Muito obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer ao Dr. Rodolfo Telaroli Júnior por nos dar bastante orientação quanto ao fato que está acontecendo no mundo, né? E, em especial, o problema aqui em Araraquara. Dr. Rodolfo Telaroli Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite e entrar nesta roda de conversa. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo em paz. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Ivan, Paulo, com os associados da ASPA. É um grande prazer estar falando um pouco dessas questões de saúde pública tão importantes aí para todos nós, não é? Bem, doutor, qual o cenário que o senhor analisa, avalia neste momento como profissional integrado à saúde pública sobre a pandemia? Olha, a situação é preocupante. Na verdade, todos esperaram com grande ansiedade 2021 chegar, né? Na expectativa que fosse melhor do que o ano passado. Há um ano atrás, comecinho de março, a pandemia chegava, o Covid chegava ao Brasil e todos esperávamos um ano melhor. Mas tudo leva a crer, o cenário que está sendo desenhado, que 2021 vai ser um ano pior do que o ano passado, em termos do número de casos, de pessoas doentes, de mortes, e isso com a vacinação, que está caminhando lentamente, mas esperamos tanto a vacinação, e mesmo assim, como ela está caminhando muito devagar e apareceram essas variantes do vírus que não estavam no roteiro, ninguém esperava, né? No caso do Brasil, a variante de Manaus, aqui já solta em Araraquara. Então, é um quadro muito preocupante. Esperamos que o ano que vem, agora eu já lanço uma luz de esperança só para o ano que vem, 2022, porque 2021 vai ser um ano de grandes enfrentamentos, muitas dificuldades. Paulo também tem uma pergunta a fazer ao Dr. Rodolfo Telaroli Júnior. Doutor Rodolfo, acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, né? Uma pessoa que tem um problema alérgico, ela pode ter o agravamento se tomando essa vacina? Quais os cuidados que ela pode tomar? E se ela estiver com uma crise de bronquite, por exemplo, ela pode tomar a segunda dose ou a primeira dose? Pode tomar, viu, Paulo? Na verdade, existe muita preocupação com as vacinas. Nós temos, por enquanto, duas sendo utilizadas no Brasil, a do Butantan, China, e a da Fiocruz, Inglaterra. E no estado de São Paulo, a do Butantan, a Coronavac é a mais empregada. Eu, como profissional da saúde, já tomei as 2 doses da vacina do Butantan, e sem efeitos adversos relevantes. Uma dorzinha local no lugar da picada, um ligeiro mal-estar, fica aquele corpo meio dolorido, mas é só. A única contraindicação formal para não se utilizar, seja a primeira, a segunda dose, é se o indivíduo estiver com Covid. Aí tem que esperar um mês. Feito o diagnóstico, são 14 dias de isolamento até o vírus estar fora do organismo da pessoa, aí mais 30 dias, aí ele pode tomar a vacina. Agora, existem situações muito particulares, pessoas transplantadas, por exemplo, recém-transplantadas,
portadoras de câncer de diversas naturezas, onde o médico que cuida desse indivíduo pode e deve fazer as contraindicações para aquele indivíduo, mas problemas alérgicos tipo asma, bronquite, rinite, por si só eles não contraindicam, não impedem o indivíduo de tomar a vacina. Então são vacinas muito seguras e é pena que está caminhando de maneira tão lenta a vacinação, tá? Tanto da parte do Butantan como da Fiocruz. O Butantan falava em produzir 1 milhão de vacinas por dia. Mesmo o governo federal ficando com a parte do leão nessas vacinas produzidas pelo Estado, eu estou estranhando a lentidão com que a vacinação está ocorrendo. Só 4% da população brasileira vacinada num período aí, foi 25 de janeiro que começou, é 1 mês e meio. Então, esse é o único problema da vacinação, é a falta de vacinas até o momento, a insuficiência das vacinas. Mas é uma coisa muito boa que veio como uma esperança para ajudar a gente a controlar esse quadro que se tornou muito mais grave, pegando pessoas mais jovens, matando pessoas mais jovens, sem comorbidades, com a disseminação dessa variante de Manaus, que Araraquara, nesse ponto, foi quinhoada aí como o primeiro município de porte médio a ter o predomínio dessa variante que se mostra mais séria. Bom, enquanto o Paulo prepara uma outra pergunta para o Dr. Rodolfo Telaroli Júnior, nós gostaríamos de saber o seguinte, doutor. Acredita efetivamente que seja esta uma segunda onda e que não vamos mais correr riscos, então, para evitar riscos maiores ainda, o que nós devemos fazer? Olha, Ivan, nós falamos de vacina, mas a grande medida para se prevenir problemas com o Covid, para prevenção do Covid, continua sendo o básico, aquilo que se fala desde o ano passado, que é o distanciamento social. Se falava em 1,5 metro, agora são 3 metros para se guardar das outras pessoas. O uso correto das máscaras, então com a troca de máscaras a cada tantas horas, a máscara sempre bem posicionada no rosto, sem vãos nas laterais, embaixo, e muita higiene nas mãos, evitar tocar os olhos, nariz, boca com as mãos, sem antes ter feito a higiene com álcool, pode ser álcool 70 líquido, álcool gel. Eu prefiro água com sabão, porque eu não saio para a rua. Meu trabalho é sedentário, em consultório. Então, eu tenho água com sabão, isso agride menos a minha pele, mas é muita higiene que nós precisamos. E o remédio amargo, muito amargo, mas está se mostrando eficaz, um sucesso, foi o lockdown. Aqui na Araraquara foi pioneira, foi corajosa de travar o funcionamento aí da vida social, do comércio, com implicações terríveis para desde crianças, estudantes, nós profissionais liberais. Aí a gente tem cabeleireiros, temos todos os que trabalham, advogados, todos que são profissionais liberais, os comerciantes, os comerciários, né? Implicações sociais, econômicas, emocionais para todos. Mas em Araraquara, com esse tempo aí estamos chegando nos 15 dias do lockdown, a lotação das UTIs e das enfermarias de Covid, que já era superior a 100%, a enfermaria já está abaixo de 90%, 88%, e UTIs 92%, 93%. Então, o lockdown funciona. Então, eu só acho entristecedor a gente ver municípios que estão explodindo de Covid, como Bauru, Marília, Franca, os prefeitos se debatendo contra essa diretriz estadual de se fazer o lockdown. Um remédio muito amargo, doloroso, mas junto com isolamento social, máscara, é o que nós temos por hora. Doutor Rodolfo, quais são os exames que podem ser realizados para que as pessoas possam realmente saber se estão com o vírus ou não?
Olha, Paulo, nós temos aí os exames chamados padrão ouro, que são aqueles, é o PCR e o PCR rápido, que saem em poucas horas, e ambos estão disponíveis aí na rede SUS e usados segundo protocolos, porque esse PCR mais rápido, que sai em poucas horas, ele custa muito mais caro. Então, recursos públicos são de todos nós. E existem os protocolos, eles têm que ser bem usados. Ambos são identicamente eficazes. E eles só vão dar um resultado confiável a partir do 4º dia de sintomas, que pode ser uma dor de cabeça, um nariz entupido, uma coriza, né? Então, eles identificam a presença do vírus no sangue, desculpa, na secreção, no muco ali do nariz, da boca, da garganta do indivíduo que está suspeito de ter Covid. E aí nós temos os exames de sangue que vão já identificar a resposta do organismo à presença do Covid, os anticorpos, então IgM, IgG, que eles são mais adequados e mais seguros. Quando falo em seguro, é evitar falso positivo e falso negativo. São ambas situações indesejáveis. A partir do 10º dia de sintomas. Então, são essas duas as possibilidades que a gente tem de exames diagnósticos. Então, é importante o indivíduo ser orientado para não teve contato com alguém com Covid, corre na farmácia realizar o exame. Os farmacêuticos, nós temos aqui a nossa escola de farmácia, onde eu trabalho, milito, ela vai fazer 100 anos o ano que vem. Então, uma das mais antigas escolas aí do Brasil, né? Então, mas temos a Unip, a Uniara, também faculdades excelentes de farmácia aqui na cidade. Então, o corpo de farmacêuticos que trabalham nos estabelecimentos da cidade orienta os clientes adequadamente sobre esses prazos. Olha, fulano de tal, não é um bom momento para o senhor colher, vai perder dinheiro, podemos ter um falso positivo, falso negativo. Mas muita gente opta por fazer o exame ali na data inadequada. E depois ainda criticando o estabelecimento comercial, farmacêutico, injustamente. Mas tem que se respeitar esses prazos, que aí os exames são seguros e indolores. Doutor, o senhor tocou num ponto muito importante, que é da pandemia chegando até os jovens. Mas as pessoas idosas ainda estão bem suscetíveis a contrair a doença, mais que os jovens? E por que, num primeiro momento, houve essa opção pelos mais idosos e agora, talvez nesta segunda onda, os escolhidos são os jovens? Então, no tocante à vacinação, em alguns países do Oriente, se não me trai a memória, a Malásia optou por começar a vacinação pelos indivíduos que estão ativos no mercado de trabalho. Seria o adulto jovem, dos 20 aos 59, que é aquele indivíduo que circula mais na sociedade e que tem mais chance de levar e trazer o vírus. Então, eles definiram que haveria mais sucesso em campanha de vacinação, começando por esse outro grupo populacional. No Brasil e na maior parte do mundo, se optou por começar pelos mais idosos, os super idosos, acima de 90, e veio baixando até que agora vai se iniciar a vacinação no final de semana naqueles com 77 ou 78 anos. É uma escolha técnica, mas que tem um viés político e cultural também, de se proteger os mais idosos, em que eles contraindo a doença, eles têm mais chance de vir a óbito. Então, alguém com mais de 90 que contrai Covid, de cada 3, um vem a óbito. No caso dos menores de 60, são exceções, aqueles que morrem. Menores de 40, mais exceção ainda. É que é muito chocante alguém jovem, saudável, com uma vida inteira pela frente, sem comorbidades, vir a óbito. Agora, o fato dessa variante de Manaus, ela ter além dela se espalhar mais rapidamente, ela ter uma predileção por quadros mais graves em pessoas mais jovens,
Isso são acasos da biologia. Isso vale também para a variante de Londres, da Inglaterra, da África do Sul. São as 3 variantes que mais circulam no planeta no momento. Isso é acaso. Agora, os grupos-alvo da vacinação, isso é uma decisão que é técnica, mas tem um viés político e cultural também, de se proteger os mais suscetíveis. Doutor Rodolfo, dentro desse contexto, as gestantes e os nenês que estão nascendo, que o senhor pode orientar com relação a esse vírus? Então, as gestantes, a gestação é uma situação de maior fragilidade para a saúde da mulher. É um fenômeno natural, mas que, do ponto de vista dessas doenças, a gestante ela fica mais fragilizada, mais suscetível a vir a óbito, quando ela contrai dengue, quando ela contrai o Covid. Então, elas têm que redobrar essas medidas de cuidados pessoais, isolamento social, uso de máscaras, higiene pessoal, já que nenhuma das vacinas disponíveis no mercado foi testada para uso em gestantes. Então, as gestantes, a princípio, vão ficar de fora da vacinação, até que haja segurança. Em especial, os primeiros 3 meses da gestação, eles são um período muito delicado, onde a gente pode ter malformações. Não existe nenhuma evidência de que essas vacinas causem malformações. Então, a vacina de gripe é aplicada em gestantes, a antitetânica, a antidifteria, várias delas, mas são vacinas que estão no mercado há décadas. No tocante ao Covid, nenhuma das vacinas está liberada para uso em gestantes. Agora, os bebês, todos se preocupam muito com os bebês ou com as crianças pequenas, menores de 5, 10 anos, mas eles contraem Covid. Eu vejo muitas dessas crianças com resultado positivo, mas normalmente ou eles têm um quadro assintomático ou quase assintomático. E não sei no Brasil de alguma criança menor de 10 anos que tenha vindo a óbito por conta do Covid. É muito raro. O Covid tem um quadro muito leve, muito sutil nos menorzinhos. Doutor, o vírus, ele tem preferência por pessoas, independente de faixa etária, com determinado tipo de sangue? Olha, tem se falado a respeito numa predileção por alguns tipos de sangue, em quadros clínicos mais severos, em alguns tipos de sangue. Agora me foge a memória, não me recordo se é o A positivo, mas não existe nada científico. O conhecimento, o fato de sair um estudo científico, mesmo numa revista de grande respaldo, The Lancet, Journal, JAMA, J-A-M-A, lá dos Estados Unidos, a Nature, são as 3 revistas aí que me vêm à memória de maior prestígio. Então, sai um estudo demonstrando algum fato numa dessas revistas, isso não torna verdadeiro o que foi demonstrado, já que a ciência, a verdade na ciência, ela é feita a partir das chamadas meta-análises, onde se pegam dezenas, centenas, se possível milhares de estudos. Eu brinco que se coloca num liquidificador estatístico, se pondera a qualidade estatística, a robustez com que cada estudo desses foi realizado, para se chegar a uma conclusão do que é verdade. E a verdade é mutável. Então, isso vale não só para o Covid, para tudo em medicina. Então, o que é verdade hoje torna-se protocolo, que é o nome que a gente dá para as regras de escolher o melhor para o paciente hoje, mas o protocolo de hoje pode ser a besteira de amanhã. Então, isso, reposição hormonal para mulheres na menopausa. Eu, em quase 40 anos de medicina, já vivenciei várias mudanças em protocolos nessa questão. A mulher chega na menopausa, no climatério, repõe ou não repõe o hormônio? Então, isso já mudou várias vezes. E para o Covid, num primeiro momento, por exemplo, a cloroquina se mostrou promissora.
Hoje, sabe-se com o protocolo é não se prescrever cloroquina, apesar que todo médico é livre no seu receituário com os ônus e bônus do que ele faz, do que ele assina e do que ele prescreve para o seu paciente. Mas não é o protocolo das organizações internacionais aí que direcionam o nosso trabalho. Então, o conhecimento de hoje pode ser a abominação de amanhã. Ele está sendo construído diariamente. Isso é muito desafiador do ponto de vista intelectual, mas é muito angustiante para nós, profissionais da saúde. Bem, Paulo, a última pergunta ao Dr. Rodolfo Delaroli Júnior. Dr. Rodolfo, a vacina, ela pode potencializar algum outro processo, ou como exemplo, alérgico, alguma outra doença que a pessoa já tem desenvolvido? Não, Paulo, não existe nada demonstrado nessa direção. Até o momento que aparecem são notícias de jornal. Então, um caso na Inglaterra de alguém que teve uma reação severa à vacina tal, outro na Alemanha. Aqui no Brasil, onde usamos essas duas vacinas, e essa vacina do Butantan é muito interessante, apesar da eficácia menor do que a de Oxford, mas a tecnologia que ela usa é a mais conhecida que a gente tem, a que Pasteur usava em 1880, que ele usou para construir a primeira vacina moderna, que é antirrábica, que é vírus vivo inativado. Então, nós sabemos tudo sobre essa vacina. Essa da Inglaterra já é mais inovadora do ponto de vista tecnológico, e houveram algumas polêmicas na Alemanha quanto à segurança em idosos dessa vacina, que foram derrubadas por estudos robustos. Então, hoje na Europa, na comunidade europeia, se usa a vacina de Oxford, que nós também usamos no Brasil. Então, não existe nada que sugira que essas vacinas possam desencadear problemas de saúde no futuro. Eu recomendo a todos que assim que o seu grupo profissional, seu grupo etário chegar, que corra e vá tomar as 2 doses de vacina. Eu aprovo. Muito bem. Dr. Rodolfo Delaroli Júnior, médico sanitarista, professor de saúde pública da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Unesp em Araraquara, também pós-doutor em saúde coletiva. Nós entendemos que as suas explicações foram muito importantes para todos os associados da ASPA e a nossa população em geral. Muito obrigado, doutor. Agradeço também ao Paulo que esteve aqui ao nosso lado. Obrigado, Ivan. Obrigado, Paulo. E até a próxima. Se Deus quiser. Um abraço, gente.